Trazer agora algumas notícias internacionais. Na Itália, o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos. Ele que foi por muito tempo considerado a figura pública mais marcante do país. Direto da Europa, a Priscila Asbeck tem os detalhes. Uma das figuras políticas mais icônicas da atualidade, o ex-premier italiano Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos no Hospital San Raffaele, em Milão. Ele tinha leucemia e recentemente ficou internado por causa de uma infecção pulmonar. Berlusconi foi o maior magnata da mídia italiana e, por anos, o homem mais rico da Itália. Também foi um dos políticos mais emblemáticos e processados da história do país. Nascido em Milão em 1936, em família burguesa, o ex-premier começou a carreira fazendo fortuna no setor de construção e de mídia. Era um showman e chegou a cantar em navios de cruzeiro quando era jovem. Ficou conhecido por levar o erotismo e o glamour à televisão italiana e aplicar a mesma receita à política. Usou a projeção do seu império de comunicação, o Mediaset, para se eleger primeiro-ministro em 1994, prometendo reformas. Foi reeleito em 2001 e depois em 2008. Ficou ao todo 9 anos no cargo, sendo o primeiro-ministro mais longevo da Itália desde o ditador Benito Mussolini. Seus governos foram marcados pelo enorme tempo dedicado à aprovação de leis para protegê-lo dos mais de 60 processos que enfrentou. Além de corrupção e associação à máfia, foi envolvido em investigações de abuso sexual. Na mais polêmica, foi acusado de pagar para fazer sexo com uma dançarina marroquina de 17 anos de idade. Foi absolvido desse e de quase todos os outros processos, mas foi condenado por fraude fiscal. Os escândalos sexuais contribuíram para a queda do premier em 2011, que também foi pressionado a renunciar por agentes do mercado que o viam como inapto para gerenciar a crise da dívida europeia na época. De inflação e de desocupação. Silvio Berlusconi foi um dos mais completos reflexos do mundo político contemporâneo. Ele se elegeu com um discurso antipolítica, inaugurando uma cartilha que nos últimos anos tem sido seguida por populistas de diferentes países. A primeira eleição veio após a Operação Mãos Limpas, que inspirou anos depois a Lava Jato. Diante da alta rejeição política, prometeu que faria tudo diferente. Do manual populista, usou também o medo e a xenofobia para insuflar eleitores, prometendo lutar contra a islamização da Itália. Em 2013, Berlusconi foi banido de cargos políticos, mas conseguiu anular a decisão. Em 2019, foi então eleito membro do Parlamento Europeu. Em 2022, voltou ao Senado italiano, eleito pelo Força Itália, partido de direita fundado por ele, que hoje integra a coalizão do governo da primeira-ministra Giorgia Meloni. O retorno rendeu apelidos como Imortal e Fênix Político. O bilionário também foi marcante no mundo dos esportes com a compra do Milan em 1986. Ficou 31 anos à frente do clube em um momento glorioso de sua história, quando o time conquistou 29 troféus. Is physical passing means that somehow a season, an era in Italian history, and in many ways one could argue also world history, has gone. Lorival Santana continua com a gente aqui no estúdio. Silvio Berlusconi, uma figura extremamente polêmica, mas como recebeu homenagens de todos os lados hoje, né, Lorival? É verdade, nesses momentos, principalmente os italianos e, bom, a comunidade internacional não vai ficar cutucando muito os defeitos da pessoa falecida. Mas, de fato, o Silvio Berlusconi faz parte, aliás, foi o pioneiro dessa cepa de governantes que promete ser eficiente na administração, na gestão, por ser um bilionário, um grande empresário bem-sucedido, mas que não entregou isso para a Itália. Quando ele entrou para a política em 1993, o PIB italiano era $1 trilhão, o mesmo do Reino Unido. Hoje o PIB italiano é $2 trilhões, do Reino Unido é $3 trilhões de dólares. O endividamento aumentou de 105% do PIB para 145% do PIB. Eu cobri as eleições de 2008 e 2018 lá na Itália. Em 2008, eu assisti a um comício dele, em que ele dizia, por exemplo, assim: Alitalia, vão comprar a Alitalia. A Air France, na época, e a KLM negociando. Não, eu vou salvar a Alitalia. Que espécie de direita é essa que quer salvar, ou de empresário que quer salvar com o dinheiro do Estado
tornado uma empresa insolvente, né? Também era muito engraçado, nesse começo de 2008 começou a chover e ele falou assim, piove governo ladro, né? Que era chove governo ladrão, culpando o governo pela chuva, que era um lema da esquerda quando chovia nas manifestações. Naquele momento ele se reelegeu primeiro-ministro, mas 10 anos depois, em 2018, quando eu voltei, ele já era uma figura lateral, com Matteo Salvini, ultranacionalista, assumindo ali a liderança da direita. E agora, no ano passado, ficou mais lateral ainda com a Giorgia Meloni, que era a figura menor da parceria, que agora assume. Então, ele abriu, pavimentou o caminho para essa direita. Havia... De um lado, ele era um aliado da Meloni, tinha um papel ali de unir o Forza Itália sob essa aliança, mas, por outro lado, tinha conflitos, por exemplo, por causa da Rússia. Giorgia Meloni assumiu essa posição europeia contrária à Rússia, de apoio à Ucrânia, e ele era amigo. Aliás, o Putin disse hoje que era um verdadeiro amigo, mandou outro dia, um tempo atrás, vodka para o Berlusconi no aniversário dele. Enfim, é o que você disse, uma figura muito controvertida. Esse é Lorival Santana, nosso analista de internacional. Obrigado, Lorival.